Connie y la compañera Cecilia. La idea es iniciar con ellas. Ellas van a hablar en portugués y después la compañera Nadira estaría interviniendo en inglés. La compañera Joe nos va a apoyar con la traducción. Nadira, first of all, we initially with the presentation by Connie and Cecilia, and then your presentation, okay? Okay, great. This presentation will be in Portuguese. Sorry. Don't worry, it's okay. Thank you. Okay. Entonces, compañera Connie, quer você iniciar, por favor? Obrigada. Eu vou falar em português, como falou o camarada Maurício, embora entendo quando fala espanhol, consigo entender. Então, espero que também vão me entender. Ok. Connie, desculpa, você pode apresentar-se para conhecer quem é você e por favor, falar devagar. Ok. Vou tentar falar devagar. Eu trabalho como gestora de programa FOJ a nível da África Austral. Estamos em 3 países, Zimbábue, África do Sul e Moçambique. Trabalhamos no ramo de trabalho decente, com sindicatos e também uma parte com organizações que estão a olhar para a área de saúde. O nosso programa é de 5 anos, agora estamos no 4º ano, então vai terminar no próximo ano. Em termos da apresentação, acho que é mais ou menos isso. Estou aqui com as minhas colegas, 2 minhas colegas, a Tina, que é a nossa coordenadora regional, e também a Cecília, que é coordenadora do projeto, trabalhando com um dos nossos parceiros em Moçambique. Eu estou baseada em Joanesburgo, na África do Sul. Posso entrar já na apresentação? Sim, sim, por supuesto. Obrigado. Bem, infelizmente, nós não preparamos um PowerPoint, então eu vou falar e depois vou esperar as vossas perguntas. Eu, como expliquei, o nosso trabalho está olhando mais na área do trabalho docente, né? E para nós foi uma revelação, mas não grande revelação, aqueles temas que nós vinhamos desenvolvendo através do nosso programa são os mesmos temas que agora todo mundo está a falar nela, não é? O assunto da proteção social, o assunto de transporte, assunto de equipamento de proteção para os trabalhadores, assuntos que têm a ver com saúde, acesso à água. Então, em termos do impacto do vírus corona a nível do Zimbábue, que eu vou falar do Zimbábue neste caso, não sei se os camaradas têm conhecimento do Zimbábue, mas é um país que há bom tempo, mais que 10, 15 anos, que está a viver uma situação de crise, não é? Crise política, mas também crise econômica. Em termos do mercado laboral, a perda de empregos, aliás, e o que funciona agora mais é o setor informal. E com isso há muitos desafios que os trabalhadores estão a enfrentar. Exemplos que dei já de falta de proteção social, o sistema também de saúde está a sofrer muitos danos através de falta de investimentos por parte do governo na infraestrutura, mas também no serviço público. Então, quando acontece o coronavírus, encontra o país numa situação muito grave que ainda piorou
mas por causa de falta dos sistemas e falta de um governo que olha para as pessoas. É uma parte. A segunda parte é que Zimbábue, como país, tem muitas pessoas que estão a sair fora do país, não é? Como imigrantes para a vizinha África do Sul e outros países. E a África do Sul foi um dos países que foi mais atingido pelo vírus. Então, houve muitos casos das pessoas que perderam empregos cá na África do Sul, que tiveram que voltar para casa, para Zimbábue, mas que acabaram levando o vírus e transmitir lá no Zimbábue. E também isso foi um caso muito difícil porque o governo não tinha preparado condições para receber os cidadãos que estavam a voltar de fora e criou mais problemas num sistema que já vinha tendo grandes dificuldades de abranger e criar condições para providenciar serviços ao público. Então, para o caso de Zimbábue, eu posso dizer que sim, o vírus trouxe mais dificuldades, mas são dificuldades que vêm em cima de dificuldades que já vinham existindo naquele país. Neste momento, os casos acho que não superam mais que 1.000 pessoas. Então, é um dos países que não estão a sofrer, assim como outros, por exemplo, o exemplo da África do Sul, que tem mais casos. Mas como a situação naquele país já vinha difícil, cria mais problemas em cima daquele tipo de... Então, como resumo, os trabalhadores, sim, estão a ver grandes dificuldades com falta de proteção social, falta de direitos laborais, e também o movimento sindicalista também está a ter muitas fraquezas por causa de política, o governo em si que não dá espaço para os trabalhadores se organizarem como através dos sindicatos. Também temos assuntos que têm a ver com gênero e violência contra mulheres, também a violência contra crianças, muitos casos de crianças que estão a trabalhar nos setores como agricultura, no setor doméstico, mas também outros setores. Então, é um país que já vinha sentindo muitos desafios, que posso dizer que o vírus, sim, trouxe mais desafios, mas não foi grande coisa, porque é um país que já está dentro de uma crise muito, muito grave. Não sei se abrangi tudo, mas é tudo que tenho por enquanto. Obrigada. Ok, Connie, obrigado por sua fala. Agora podemos escutar a Cecília e depois fazer perguntas para as dois. Então, Cecília, boa tarde. Muito obrigado por seu apoio. Pode falar e, por favor, se apresenta inicialmente. Obrigado. Prende tu microfone, please, por favor. Elber, ¿puedes ayudarle con el micrófono a Cecilia, que parece que no lo puede abrir ella? No, señor, eso se puede hacer. Ella es la única que lo puede activar. Ok. Desde el administrador no se puede habilitar. Ok, Elber. Eh, Cecilia, si você no puede, sería que saliera y luego retornara. Cecília, tem que abrir o seu microfone
embaixo está em vermelho, o microfone está cortado. Você clica em cima para abrir o microfone. Obrigado, Rui. Está en la parte, Embaixo, a parte de baixo, en la parte inferior, en el centro, inferior. en la parte inferior. Muito obrigada, muito encontra o obrigada. agora sim. Já consegui. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Eu sou Cecília Chongo, como a Cônia me apresentou, representando Moçambique, coordenadora do projeto pelo trabalho decente. Vou falar um pouco daquilo que é a vida agora dos trabalhadores aqui em Moçambique. Dizer que a Covid-19 vem encontrar uma situação de saúde um pouco normalizada, porque normalmente nos bairros rurais aqui em Moçambique, nós já tínhamos uma organização pelo menos algumas pessoas que representavam a saúde para darem os socorros lá nos distritos e com os centros de saúde que aqui nós já temos. Mas com a chegada do Covid-19, a situação veio a se agravar de modo a levar um pouco para a parte negativa, porque a situação da saúde agora, há mais dificuldades para as pessoas serem atendidas nos centros de saúde pelas doenças normais, porque os técnicos de saúde agora estão mais virados à situação do coronavírus. Então, isso é que veio agravar um pouco nessa parte da saúde. Dizer ainda que o nível de vida aqui em Moçambique é um pouco mais complicado por causa do nível do emprego. Temos a situação de o nosso emprego não ser formal. A maior parte dos trabalhadores aqui em Moçambique, eles estão estão fazendo trabalho informal. Isso também leva com que o nível de vida da população esteja numa situação muito precária, porque o Covid-19 afeta muito mais a esses setores, por causa do nível de vida. Sabemos que os trabalhadores, a maior parte das empresas estão a fechar. Outras empresas optam pela rotatividade, optam por trabalhar em escalas, mas por causa de não produzirem nada, eles tendem a não pagar salários. Já temos essa situação de as empresas não conseguirem pagar os salários. Isso vai refletir muito mesmo nos trabalhadores, porque eles já não conseguem a sua vida normal. Eles já ficam sem emprego, e significa que eles estão, além do coronavírus e da saúde normal, eles já estão afetados também pela fome, pela falta de consumo, pela vida normal. Dizer ainda que, em termos de assistência, em termos de níveis dos trabalhadores mais afetados, são os trabalhadores do setor informal, esses que estão a trabalhar nos hotéis, e esses estão mais no setor público, nos mercados, na área informal, de tal forma que está-se adotando sistemas de organizar um pouco os mercados de modo a minimizar. Mas acaba não sendo assim grande coisa, porque os técnicos da saúde, por mais que essa situação aconteça, eles nos apelam, fazem de tudo para nos apelar, para nós aderirmos aos serviços da saúde, por mais que a situação esteja dessa forma. Não sei se abrangir toda a parte que me devia, mas talvez dizer que o nível da pobreza absoluta
é que leva a maior parte dos moçambicanos à vulnerabilidade das doenças, incluindo o próprio coronavírus, porque por causa dos meios de proteção, porque a maior parte dos trabalhadores, eles não têm meios de proteção, mas a parte social, os sindicatos, estamos todos na mesma luta para conseguirmos educar os trabalhadores, tanto como a parte da saúde devido ao próprio coronavírus e a própria higiene e segurança no trabalho que sempre temos dado aos trabalhadores. Dizer que as matérias todas que temos dado, a assistência aos trabalhadores, os sindicatos têm feito de tudo para atingir. O que concretamente nós não temos como informação é saber que o setor X tem o número exato, o número X dos trabalhadores afetados, mas até agora Moçambique está com 889 ativos ao Covid-19, em que os 649 deles estão ativos porque os 232 já estão recuperados e temos 6 óbitos pela Covid-19. Quer dizer, a situação está sendo controlada e também dizer que acho que tem a ver mais também com o pico do inverno. Agora estamos no inverno aqui no país. Agradecia que talvez responderia, se calhar, em perguntas às outras questões que eu não tiver aqui apresentado. Muito obrigada. Ok, Cecília, muito obrigado. Então, hemos escuchado dos intervenciones generales sobre la situación de Zimbabue y Mozambique, que realmente, digamos, en términos de la misma epidemia, por ahora no tienen un gran problema. Tienen ambos países menos de 1.000 casos y menos de 10 muertes, pero es claro en la fala de ellas que pues la epidemia sí devela y empeora la situación de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente en relación con trabajadores migrantes y en relación con trabajadores informales. Pienso que entonces vale la pena poder conversar con ellas, hacerles preguntas, tal vez que puedan ahondar en el término de la respuesta misma de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Pero entonces abro el micrófono para que puedan comentar, preguntarles a ellas. Bueno, René. René quiere hacer una pregunta. René. Adelante. Vou falar em português de Brasil, que é um pouco diferente de português da Connie e da Cecília, mas é mais para cumprimentar vocês e dizer que fiquei muito... Acho que sou o único do Brasil que está acompanhando esta sessão no momento, mas queria cumprimentar pelo trabalho sério, pelo trabalho bonito, pela apresentação de vocês. Uma apresentação muito boa, um comentário sintético. E minha pergunta para ambas, para Connie e para Cecília, é sobre o sistema de saúde, impacto sobre o sistema de saúde do país. Por enquanto, os números são baixos, como foram mencionados, mas se há a infraestrutura pública, né, de saúde, não estamos falando nada privado, mas do sistema público de saúde, se ele está preparado para receber o aumento dessa demanda ou de casos mais graves, que tem sido a história aqui na nossa região da América Latina, o grande aumento de demanda sobre os sistemas de saúde. Se poderiam dar um resumo sobre isso, tanto em Zimbábue como em Moçambique.
mas é no sentido mais de valorizar o que vocês falaram, mas ampliando ou incluindo essas duas dimensões, ou essa dimensão sobre impactos sobre os serviços de saúde e, eventualmente, sobre os trabalhadores da saúde também, sobre os profissionais de saúde, os enfermeiros, enfermeiras, os médicos e todos os que trabalham nos serviços de saúde, se existe já esta avaliação, tanto em Zimbábue quanto em Moçambique. Obrigado. Obrigada. Eu posso responder dizendo que a situação no Zimbábue está mesmo complicada, não é? Porque se pode imaginar um sistema de serviços público que está totalmente destruída, não é? Que no passado o Zimbábue foi um dos países que tinha um sistema mais elevado, um sistema que até outros diziam que é um dos melhores, mas agora, por falta de investimentos por parte do governo, a situação está muito grave. Na semana passada ou antepassada houve greve dos médicos e dos enfermeiros. Só para dar um exemplo, acho que agora dizem que um médico em Zimbábue ganha por aí $80 por mês. E tentaram dar algum subsídio, tentaram aumentar esse valor, mas o governo não tem dinheiro. Então acabou dizendo que ia dar um subsídio durante 3 meses de $75 por pessoa para todos os trabalhadores no setor de saúde, mas que isso só poderia ser através de transferências, que torna-se uma situação muito complicada porque não há dinheiro, não há possibilidade de tirar dinheiro, por exemplo, numa máquina e ir fazer compras. Há falta de dinheiro, o próprio dinheiro em si. Então, os preços estão subindo. Então, o governo dizendo que ia dar esse subsídio, mas sem capacidade de desembolsar o valor em dólares americanos, significa que isso não vai acontecer. É um dos exemplos. Então, há falta também de material de proteção. A falta dos próprios médicos e enfermeiros, porque grande parte já saiu do país. Os que ainda continuam trabalham em condições muito, muito, muito difíceis, que não há possibilidade de entrar em greve, porque o governo está sempre a tentar fechar aquele espaço. Os sindicatos também já tentaram quer dizer, trazer esses assuntos para o governo, mas que é um governo que realmente não tem nada a ver com a população. Num dos casos diziam que foram abrir um outro, não sei se é clínico ou hospital, mas que ia ser só para os membros do governo, para os ministros, porque sabem que agora já é difícil, porque o normal era sair fora do país para adquirir o tratamento. Agora que as fronteiras estão todas fechadas, é difícil sair fora do país. Então, decidiram abrir um hospital só para eles. Então, há muitos exemplos no Zimbábue em que o governo continua a mostrar que não se importa com a população e, na verdade, acho que as pessoas já desistiram também. Estavam nesse lockdown, não é? Como chamamos, mas as pessoas estão a voltar para as vidas delas porque precisam fazer um rendimento, precisam ir ao trabalho. O governo dizia que as empresas cabem a elas pôr sistemas para proteger os trabalhadores, e o governo não está a fazer praticamente nada, nem transmissão das informações em termos da infraestrutura, em termos de resposta para o coronavírus, não está a fazer praticamente nada. Então, já cabe às empresas privadas
as organizações não governamentais e as próprias pessoas e suas famílias para se proteger, porque não há nada que está a sair do lado do governo. É isso que posso dizer. Obrigada, Connie. Cecília, por favor. Sim, Que muito pode falar. obrigada. Dizer que Moçambique não se diferencia do Zimbábue em termos de infraestruturas para responder à Covid-19. Moçambique também não tem as infraestruturas para responder a essa pandemia. De tal forma que o que acontece com as pessoas que têm essa doença, eles fazem o internamento domiciliar. Eles ficam nas suas casas ou simplesmente temos um ensinamento. Os técnicos da saúde fazem o controle, mas a pessoa tem que estar internada na sua casa. O nível de vida das pessoas é diferente, as casas de cada pessoa não tem aquela capacidade de controlar para a transmissão não poder crescer. Sentimos isso, que é muito risco, é um risco muito grande, mas por causa de falta das infraestruturas, a maior parte dos doentes do Covid-19 estão internados nas casas. Temos uma infraestrutura para internar, mas não consegue abranger um número maior de pessoas. Então, essa estrutura é usada para colocar as pessoas, internar as pessoas que estão gravemente doentes. Então, quando começar a mostrar a melhoria, levam-te para ir fazer o controle domiciliar na sua casa, nesse caso. De tal forma que, neste momento, temos 5 casos apenas que estão internados. O resto dos casos que nós temos estão ao controle domiciliar. Em termos da saúde, dos próprios técnicos da saúde, o que eu posso dizer é que eles também não têm material de proteção suficiente. Os técnicos da saúde trabalham sobre mais riscos, de tal forma que o país também não tem o material para a testagem. Numa primeira fase, o que acontecia em Moçambique é que as amostras eram recolhidas para serem testadas na cidade de Maputo. Mas por causa do coronavírus que está a abranger, já abrangiu todas as províncias, e tem algumas províncias que já estão no pico, como a província de Nampula, e a tendência é de fazer-se de tudo para que também tenham a sua testagem nessas províncias, tentar alargar um pouco e que outras províncias consigam ter as testagens. Mas eles, os trabalhadores, os técnicos da saúde, em termos de material de proteção, dizem que fazem de tudo para olharem para as pessoas que estão mais expostas com esses casos do Covid-19 para dar os materiais de proteção, significando que os materiais que existem não chegam para todas as áreas. Tende-se a olhar um pouco para os que estão com mais riscos, que estão a atender esse assunto do coronavírus. Significa que a situação não está muito boa, e se por acaso os casos aumentarem mais, de forma a termos que ter mais internamentos, pode ser um problema muito grave para Moçambique, porque as infraestruturas para tal não existem. Não sei se respondi tudo, ou alguma coisa que ainda falta, mas minimamente o que acontece em Moçambique é isso. Muito obrigada. Para mim está muito bom. Nos solidarizamos com vocês, porque a situação também é mais grave em nosso país ainda, como já foi apresentado aqui em reunião anterior. Estamos juntos na solidariedade, no apoio e escutando com muito carinho e com muita solidariedade. Obrigado, Cecília. Obrigado, Connie. Obrigada. Obrigado.
¿Quién más quiere preguntarles, hacerles comentarios o preguntas a Cecilia y a Connie? Mauricio, yo quisiera intervenir. Adelante, Anita. Adelante. Gracias. Yo, pues, quisiera hacer un comentario y luego un par de preguntas, pero me parece muy interesante y muchas gracias a las compañeras Connie y Cecilia por sus aportes. Me parece muy interesante ese contraste de la situación con África, de África con relación a lo que hemos visto en nuestras sesiones anteriores, particularmente porque África fue una región que tomó medidas muy tempranamente de cerrar las fronteras y el comportamiento de la pandemia en ese sentido ha sido, como ellas nos lo han presentado, de un número menor de casos. Sin embargo, pues esto contrasta con la difícil situación que obedece más a problemas estructurales y a otras situaciones de crisis humanitaria que se vive en África, que hace pues que en todo caso la respuesta a la pandemia ponga en evidencia las grandes desigualdades y en particular ese mundo del trabajo que está muy centrado en la informalidad, que ellas nos han comentado. Entonces, en esa medida, mis dos preguntas muy concretamente son, la primera, si ellas dos consideran que las medidas que han tomado los países, tanto en Zimbabue como en Mozambique, son coherentes con el nivel de la problemática. Voy a comentar un poquito la pregunta para que ustedes, René, de pronto nos hagan el favor de petizársela a ellas dos, en el sentido en que siendo un problema tan difícil el que vive África estructuralmente, dedicarle recursos a la pandemia en términos de las medidas usuales que se nos han presentado de compra de elementos de protección personal o incluso las mismas medidas de confinamiento, pues pueden ser más negativas que positivas en relación con la situación de la población. No sé si me explico bien. Quisiera saber la opinión de ellas dos sobre si las medidas que han tomado los gobiernos, ellas consideran que son las adecuadas. Y la segunda pregunta muy concretamente es si nos pueden ampliar un poquito cuál es la situación organizativa de los trabajadores y trabajadoras del sector informal. ¿Qué tanto hay organización en el sector informal? Y si la hay, entonces, ¿qué respuesta han tenido frente a esta situación? Muchas gracias. René, no sé si tú nos puedas hacer el favor de sintetizar un poco lo que acabo de decir para hacer las dos preguntas. Sim, espero que, penso que entenderam. Vamos dar uma oportunidade para que respondam. Tenho que abrir o microfone delas para que, se tiverem dúvida no entendimento, eu vou ajudar. Mas Connie tem que abrir o seu microfone, sua imagem também, e Cecília também. A Cecília está com a imagem aberta, mas microfone fechado. E Connie não está com tudo fechado no momento. Tem que abrir, Connie. Ok, Connie Cecília. tem que abrir. Cecília também, Você, uma ou outra. Sim. você entendeu? Conseguiram entender a pergunta de Jairo, né? Acho que consegui entender minimamente. Ele queria perceber a situação de como é que está feito a proteção para o Covid-19. Acho que é assim a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre as medidas organizativas do setor informal. A Acho primeira que é isso. pergunta é se as medidas tomadas com antecedência, se vocês avaliam que elas foram eficazes, eficientes, e no sentido de evitar a entrada e o, vamos dizer, o alastramento da pandemia, se as medidas tomadas com antecedência vocês avaliam como sendo corretas, adequadas e eficientes. É a primeira. E depois vem a segunda sobre... Tá bem? Está bem, está bem. Bom,
Eu vou aqui a responder as questões. Para o caso de Moçambique, eu acho que as medidas tomadas foram eficazes. Existem algumas que achamos nós que não foram tão eficazes para nós, que é a entrada dos moçambicanos que estavam a trabalhar nos países de fora, sobretudo na África do Sul, porque quando eles voltaram em grande massa, foi quando aconteceu que o número dos afetados aumentasse. Então, para nós, achamos que contribuiu para que o número dos moçambicanos afetados aumentasse, tendo em conta que o governo ou o país não tinha o espaço para colocar as pessoas que vinham dos países de fora em quarentena, de modo a passar os 14 dias necessários para se provar que essas pessoas não estão afetadas, para não afetar os outros. Eles voltaram diretamente para as suas famílias e, por mais que esteja afetado, significa que já descobre-se que está afetado enquanto já infectou as outras pessoas. Esse é o lado que nós achamos negativo. Mas em termos das medidas tomadas, quando começa o coronavírus em Moçambique, achamos nós que foi muito eficaz, porque o governo tomou logo as medidas de fechar as escolas para que os alunos, já que são muitos, não ficassem nas ruas, ficassem em casa para diminuir o fluxo de pessoas, e houve o controle. Como os transportes aqui em Moçambique também são um problema sério, isso também ia diminuir as pessoas que procurassem mais os transportes públicos. Isso contribuiu positivamente para que o número das infecções ele não subisse de uma forma muito drástica e em pouco tempo. Outra questão que também os moçambicanos observaram é que ainda no primeiro mês, já que o coronavírus já vinha andando nos outros países, e víamos o uso das máscaras, mesmo antes de se decidir que devia se usar as máscaras, já se via muitos moçambicanos a usarem as máscaras e a fazer-se máscaras caseiras. Então, essa medida também foi muito, mas muito eficaz para que a pandemia não se alastrasse assim tanto. Embora existem zonas que há desconhecimento dessa informação ou das medidas, muito mais isso nas zonas rurais, que eles não têm rádio, não têm televisão, não têm energia, mas que as zonas que eles têm rádios, a informação toda, em todas as rádios e em todas as línguas, sobre a prevenção, sobre tudo que tem que se fazer para prevenir e para combater a pandemia, sempre se alastrou e as medidas realmente foram muito boas. Agora estamos na terceira fase de emergência, onde o nosso presidente da República decretou que temos que continuar em emergência, mas vão se abrir as escolas, embora de partes faseadas. Este assunto, por acaso, sinto que está a tocar um pouco para nós moçambicanos, porque coincide a terceira fase numa época que os números estão a crescer, então ainda estamos aqui com o medo de o número aumentar com essa medida. Não sabemos concretamente, mas nos mostramos não muito felizes com a medida, por não saber o que vai acontecer por causa das condições. As próprias escolas, eles não estão em condições de receber um número
que tem que se observar. As nossas salas de aulas, no momento, levam 60, 40, 30 alunos e agora ele não pode ter esses números. Agora estão a fazer ainda o trabalho para ver se há essa possibilidade, mas que os moçambicanos, neste momento, mostram-se um pouco com dúvida sobre essa medida, o que vai dar essa medida positivamente ou negativamente, que ainda não sabemos, mas por causa das condições ainda há esse receio. Agora, em termos da organização do setor informal, por se mostrar que o setor informal é mais vulnerável e tem mais pessoas aqui em Moçambique, sobretudo aqui na cidade e província de Maputo, há um trabalho que está-se a fazer neste momento para organizar um pouco este setor. Estou a falar sobretudo dos mercados, as vendas, porque a maior parte do setor informal são os vendedores ambulantes nos mercados e os que ficam fora dos mercados. Então, está-se a fazer um trabalho de parar, fechar 3, 4 dias os mercados, reorganizar os mercados de modo a existir a proteção, colocar-se os equipamentos para a lavagem das mãos, todo o link ou o conjunto para a proteção. Assim como elimina-se nas ruas das cidades e províncias de Maputo todos os vendedores ambulantes que andavam nas ruas a fazerem as vendas, estão-se a criar os mercados e eles estão a ser levados para irem vender nos mercados, tendo em conta o distanciamento sobre as pessoas, assim como vendedores, assim como os compradores, e olhando também para as medidas de proteção, o uso de máscara obrigatório, a lavagem das mãos, a desinfecção das mãos. Essas são as medidas organizativas do setor informal que posso aqui estar a citar, que estão a acontecer aqui em Moçambique. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Connie, você quer adicionar? Me perdi um pouco quando estava a fazer a pergunta, então não sei se entendi bem, mas talvez alguém repetir rapidamente a pergunta, porque perdi-me um pouco. A pergunta foi feita por Jairo. Resumindo a pergunta, primeira era sobre a avaliação que você faz da eficiência ou eficácia das medidas, vamos dizer, antecipatórias ou de prevenção tomadas pelo país antes, para evitar que a epidemia, a pandemia, chegasse ou se alastrasse no Zimbábue. Vamos dizer, a avaliação da eficácia das medidas preventivas anteriores ao início da pandemia. E a segunda questão é um pouco sobre a organização do setor informal, organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, como é que eles estão hoje, se existe alguma organização, vamos dizer, eficaz ou eficiente, que está mobilizada ou está, de alguma forma, em defesa deste grande setor informal, já que ele está fora, vamos dizer assim, dos sindicatos, ou não é coberto por sindicatos ou pela organização formal do trabalho. Se você tem o que acrescentar sobre Zimbábue em relação a isso. Acho que será realmente um acréscimo, porque como indiquei antes, a resposta, na verdade, não foi nada agradável. Não é? O governo não está interessada e nem está a tentar fingir, porque levando talvez a experiência de Moçambique ou da África do Sul, outros governos pelo menos tentaram fazer alguma coisa e fazer-se ver e talvez estão a tentar responder, enquanto no Zimbábue a situação é totalmente diferente. Não estão a tentar, não tem nada a ver, não se importam
daquilo que a população vai dizer, e é uma coisa que vem por cima da realidade zimbabuiana, não é? Então, em termos da eficácia, eu acho que é uma das coisas que talvez ao passar do tempo vamos entender melhor. Até agora não é fácil entender exatamente porquê, mas os casos não aceleraram como esperávamos que a situação ia ser, não é? Então, acho que no início diziam que talvez tenha a ver com esse medicamento de malária que se toma muito cá na África Austral. Diziam que se calhar é um vírus que talvez é mais para a Europa. Essas coisas todas, essas teorias todas que até agora não sabemos, porque esperávamos que até agora teremos casos muito mais elevados, também por causa de falta de uma resposta coordenada e uma resposta do governo que olha para esses casos todos. Então, é isso que posso dizer, que o governo não fez praticamente nada. Cabe agora às empresas privadas e individuais, os próprios individuais, para se proteger, mesmo nessa altura em que dizia que ninguém pode sair ou andar, as fronteiras estão fechadas. Entraram pessoas que o governo tentou receber, mas as condições continuam a ser péssimas. As pessoas, houve casos em que as pessoas tinham que compartilhar uma cama, não havia água nesses centros de quarentena. Então é um caso muito, acho que é uma das piores respostas que eu já acompanhei. Em termos do setor informal, acho que os camaradas talvez sabem que o Zimbábue é um país que está neste momento a viver por aí 95 dos cidadãos fora do emprego formal, não é? Então, o que existe por maior parte é o setor informal, mas também é um setor que muito bem polarizada, não existe aquela solidariedade entre os trabalhadores que nem se sentem trabalhadores porque é através da procura de sobreviver. Então, não são pessoas que se olham como trabalhadores ou que acham aquilo que estão a fazer como um emprego, mas sim uma maneira de sobreviver. E se formos a olhar também mais para o tipo da atividade em que as pessoas estão a desenvolver, tem a ver com essa coisa de cambiar dinheiro, porque como não há dinheiro em Zimbábue e as pessoas procuram maneiras de sobreviver numa situação muito difícil. Então, mesmo o tipo de atividade que as pessoas estão a desenvolver torna-se muito diferente daquilo que, se calhar, nós acostumamos, não é? Então, há pessoas que andam a fazer câmbio de dinheiro, pessoas que vendem o próprio dinheiro, pessoas que vendem combustível. Então, numa situação dessas, é difícil criar solidariedade e organizar pessoas como trabalhadores. Então, acabam sendo pessoas que não se interessam, nem têm essa noção de solidariedade entre trabalhadores, não têm essa noção de sindicalismo, olhando também para a situação do Zimbábue, em que os sindicatos foram eles que criaram agora que é o partido da oposição, surgiu do movimento sindicalista, não é? Então, sempre quando se fala de um sindicato, automaticamente as pessoas pensam no partido da oposição, porque é assim que ele surgiu. Então, é uma situação que os desafios acho que são muito diferentes daquilo que, se calhar, acompanhamos em Moçambique ou na África do Sul, porque o governo continua a fechar aquele espaço para
a sociedade civil agir e desempenhar as suas atividades. É uma situação muito complicada. Então, o setor informal, fecharam os mercados, ninguém olha para eles e eles próprios não têm como se organizar para tentar responder a essa situação. Quem responde é o partido da oposição e alguns sindicatos, federações, mas que já ganharam aquele nome como os da oposição, que não querem, que não gostam do governo. As pessoas até agora ainda desaparecem, ativistas e membros do partido da oposição também continuam a desaparecer, outros aparecem dias depois com feridas e depois de parar no hospital para receber tratamento, logo vão presos porque o governo diz que eles estão-se a fazer, desapareceram porque queriam culpar o governo. Então, uma situação, não sei se estou-me a fazer perceber, mas é uma situação muito esquisita, muito difícil, muito diferente e também muito difícil explicar e tentar fazer entender. Então, para resumir, a resposta foi péssima, continua a ser isso, mas foi uma coisa que acho que todo mundo já esperava. E o setor informal é um setor também muito complicado. Quase todo mundo em Zimbábue trabalha no setor informal, mas não há aquela noção, aquele entendimento, aquele conhecimento de solidariedade entre os trabalhadores, cada qual por si, porque as pessoas estão mesmo a tentar sobreviver numa situação muito, muito, muito difícil. Obrigada. Foi ótima a sua resposta. Creio que agora Jairo volta para fazer algum comentário, mas suas respostas foram adequadas e boas, nos ajudaram nessa reunião. Volta para Jairo. Muchas gracias, René. Me parece que son muy claras las respuestas. Tal vez, René, yo sugeriría, y Mauricio, que continuemos con Nadira y al final hacemos algún comentario adicional. Muchas gracias, René. Muchas gracias a Cecilia y a Connie por sus respuestas. Obrigado, Cecilia y Connie. Obrigado, René, por su ayuda. Ok, Nadira, ready for listen to speaks. Hi, Leslie. Welcome to this web seminar. Nadira, just a minute. Yes, Hi, thank Leslie. you. Just a minute. Joe, Sí. she can't to translate, but we think it's better your speech in English, and I show your presentation in Spanish. We consider it's not necessary to translate this part, but the question and comments, Joe, to support this part, okay? Okay. Okay, go ahead, Nadira. Just a minute, I showed your presentation in Spanish. Okay. Nadira, you can introduce, please, first of all. Okay, thank you so much to everyone. My name is Nadira Munshi. I'm a project coordinator for Public Services International, which is a global trade union federation for public service workers. I'm really sad to have missed the last hour of presentations because I think there was a lot discussed, and it would have been nice to be able to link my presentations to
the previous two. But thank you so much for having me here today. I'm very happy to be here. So I'm going to talk about the health situation of workers in South Africa. The first thing I want to just give some context to South Africa. So we have a two-tiered health system. It's public and private. We have a strong historical legacy of inequality, apartheid, and this kind of inequality has been entrenched in post-apartheid South Africa. We now have a private health system that services only 16% of the population, but it has over 70% of our doctors, which means that our public health system is there's a lot of people, but it is very small and under-resourced. We have one nurse who serves 200 patients, and one community healthcare worker to 101 households approximately. We have and this is something I've heard from PHM and Leslie first, but what they call the quadruple burden of disease. And that means that we have very high infection rates and HIV and tuberculosis. Our maternal and child mortality rates are above the global average. We have a high prevalence of non-communicable diseases, and we have a high level of injuries. Our health system is also, in South Africa, is catering to a population that we have high inequality, high malnutrition, and under COVID, increasing malnutrition. It is a population with a low immune system, and it is a system that is riddled with race and gender imbalances and inequality, and class inequality. Okay. So if you look on the next slide, we have just under 300,000 nurses in South Africa, but almost half of our nurses are over the age of 50, and about 20% of them are over the age of 60. Women make up the majority of nurses. Sorry, so it's the next slide. Women makes up the majority of nurses with a ratio of 1 woman to 10 men. Sorry, one man to 10 women. I wrote that wrong. But for every one male nurse, we have 10 female nurses. There's a high and increasing percentage of workers who are working as contract workers. So we have agency nurses, and these nurses have very little job security. They get paid depending on the number of hours they work, so there's no income security. And they're often treated quite badly and given work that no one really wants to do. And so whatever kind of high risk work gets given to agency nurses. They work 12-hour shifts. And in general, there's been a general decline in real wages as government has disinvested in public services over the last couple of years. And continues to disinvest in our public services and in our health system. So we also have a number of community health workers. And I'll come to COVID, I'll link all of this to COVID shortly. So on the next slide, you'll see that our community healthcare workers, they have been fighting for recognition and inclusion into the health system. They are only paid the minimum wage and not paid proper salaries. They are not given formalized training, and they often work in very unsafe working conditions with no support and no access to proper resources. We have about 50,000 community healthcare workers at the moment doing contact tracing and testing for COVID. And these workers remain precarious, and just recently their wages, it was debated at the bargaining council and negotiated, and unfortunately they are kept on the same salary level, so below the minimum wage, and they remain informalized. And this is something that unions unfortunately and agree to at the bargaining council.
for community healthcare workers who are doing who are on the front lines doing contact testing and tracing, they have not been given proper personal protective equipment, and many of them have been given cloth masks and told to be cloth masks and not surgical masks. Where they have been given surgical masks, these are one mask that is meant to last you for more than one day. Nadira, perdón que interrumpe. Sorry to interrupt you. No, but that's fine. Some participants are saying that their level of English is not good enough to follow your intervention. So I've been asked to translate, but I'm not a professional translator. So maybe you can just mention a few sentences, and then I have the time to translate. And with the help of your presentation that has been introduced into Spanish, I think the people will be able to follow better and yeah. Sorry, I'll also try to to use better English. So do you want me to just continue, or do you want to translate some of what was said? No, we can do this from now on. So maybe if you can just talk in a way that is positively, then I have the time to translate. Thank you. Sure. So on the slide here, you can see how many cases we have in our country. We have total of 159, so just below 160,000 cases. Entonces, en esta lámina podemos ver cuántos casos hay el 1 de julio 2020 de COVID en Sudáfrica. Entonces, son casi 160,000 casos confirmados. And I think I'll just mention that we have just 2,749 deaths. Y son 2,749 muertes confirmadas también, registradas por COVID. On the next slide, you'll see I put a graph that shows... La próxima lámina, por favor. This graph shows our COVID case fatality and death ratio per 100,000 people. And you can see that South Africa is rising. Entonces aquí en esta próxima lámina podemos ver la tasa de letalidad y de mortalidad y podemos ver que está aumentando en Sudáfrica. Right. So yesterday was the first time that South Africa had over 8,000 new cases. Ayer fue la primera vez que en Sudáfrica fueron registrados más de 8,000 casos nuevos en un solo día. So you'll see in Spanish, I put the, or at least in the slides, we have a bed capacity of 27,000. We have 400 quarantine sites with 38,000 beds and 7,134 ventilators. El sistema de salud tiene una capacidad de camas en hospitales de más de 27,000 y también hay 400 sitios de cuarentena con 38,000 camas para pacientes de COVID y 7,134 ventiladores. O sea, respiradores, me imagino que tiene que ser, respiradores. So when COVID came, our government responded in a number of ways. They set up a national command council. They also set up a ministerial advisory committee, which is made up of scientists. They declared a state of disaster, and then they have a staged lockdown. So we have 1 to 5 stages of lockdown. We are currently on stage 3, and we are on day 98 of our lockdown. Government also announced an economic stimulus package, so to help our economy. They set up a solidarity fund of which people could donate and put in funds to donate and to buy PPEs, and this is what the solidarity fund has mainly done. And also our government mandated mask wearing and sanitizing. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Sudáfrica? Desde el inicio de la pandemia se ha creado un consejo de mando nacional y un comité asesor ministerial que está compuesto por científicos. Se declaró el estado de emergencia y se inició con una cuarentena por etapas, 5 en total. Actualmente están en la etapa 3.
También emitieron un paquete de estímulo económico para ayudar a la economía y se creó un fondo de solidaridad donde personas pueden donar para la compra justamente de equipos de protección personal. Y finalmente también fue hecho obligatorio el uso de la mascarilla, tapabocas y la desinfección. But despite doing all of this, we have now entered a state of austerity. So we just heard from our finance minister about our budget speech. And what South Africa is really doing is we're now entering a period of austerity and the government has pushed this forward. So in the first quarter of 2020, just to give you a sense, we have over 10.8 million people who are unemployed, and yet government is fixing back on our public sector wage bill by 160.2 billion, as well as they cutting money to unplanned expenditure. Entonces, a pesar de lo mencionado anteriormente, entran ahora en una etapa de austeridad promovida por el mismo gobierno. Para dar una idea, durante el primer trimestre del 2020, el número de personas desempleadas aumentó a 10.8 millones y además se espera que este número va a seguir aumentando porque en su discurso que acaba de dar el ministro de Hacienda sobre el presupuesto 2020, anunció recortes en el presupuesto público bastante altos y también, o sea, en el sector público y también para gastos de programas previamente planificados. And just, okay, I think you've covered this, but just to mention that even the budgets of provincial and our local governments have been cut. And what is really going to be lost is spending on social issues, housing, transport, education, and health. Sí, entonces también presupuestos de gobiernos locales han sido recortados y eso significa directamente un recorte en presupuesto, en inversión pública, en salud, educación, vivienda. So as of 16th of June, we had about 3,583 health workers who got the virus. We had 34 workers who have health workers who have died, and at least just under 2,000 recoveries. We've also had a number of teachers who are affected, and so the schooling system as a whole. So 775 schools were affected, and they opened only in June. So in 1 month, that's the number of schools that were affected. We have 1,169 teachers who got the virus. 523 children have also tested positive, but we've also had a number of deaths of teachers. En cuanto a los trabajadores del sector público, los trabajadores de la salud, del sector salud, afectados al 16 de junio, ahí tenemos un total de 3.583, incluso 34 trabajadores ya fallecieron y 1.993 recuperaron. Igualmente los docentes, los profesores han sido afectados. En el mes de junio se reabrieron las escuelas y en este mes ya 775 escuelas han sido afectadas con 1.169 maestros y 523 niños que dieron positivo por COVID y a pesar de eso las escuelas siguen funcionando, siguen abiertas. I also just want to mention we have municipal workers, our police, local police, waste workers. Those workers have also been affected. I don't have the figures, unfortunately, with me here, but there's been a high number of waste workers who have got the virus as well. De igual manera, la policía local y también los recolectores de basura han sido contagiados con el virus. So our government put in a number of steps to protect workers. This does not mean that they work well,
but this is what they've done. They've tried to put in they have put in proper infection and prevention control protocols. They set up a hotline where workers can anonymously, so without mentioning who they are or where they work, they can report on where they don't have proper PPE, so personal protective equipment. Okay. Sí, bueno, el gobierno ha tomado ciertas medidas para proteger a la salud de los trabajadores. Eso no quiere decir que funcionan bien, pero existen. Entonces, consisten en protocolos de prevención y control de infecciones, y también tienen una posibilidad los trabajadores de reportar de forma anónima sobre la existencia, ¿no?, de los equipos de protección personal. They also set up a national steering committee to manage occupational health and safety at the workplace. And this is at national and provincial levels. And this committee assists on issues of personal protective equipment and other occupational health and safety issues around COVID. They also have wellness programs. So this is where workers are traumatized and need counseling. This has been made available to them. Many workers are working in highly stressful conditions. And increasingly we are entering our peak. And then also they've made available quarantine and testing for health workers. Ajá. Se ha creado también un comité nacional directivo para gestionar todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. Esto existe a nivel nacional y también provincial, y trata todos los temas relacionados con la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Existen también programas de bienestar a nivel institucional, porque se entiende que muchos trabajadores ahora están trabajando en condiciones con bastante estrés y bastante riesgo psicosocial, y existe entonces esta posibilidad de recibir asistencia psicosocial. Y para los trabajadores de la salud, del sector salud, también se ha hecho disponible pruebas y pues medidas de cuarentena si necesario. So what is the workplace situation for workers? The first is there's a lack of personal protective equipment. So PSI from the beginning campaigned that safe workers save lives, because this is a literal life or death situation. Our members have reported getting poor quality PPE that is not designed to protect against COVID. And sometimes the packaging will even say, this will not protect you against COVID. Our whistleblowers who are speaking out are targeted, but also the budget that government has set aside, and the budget for PPE is running out. Hay una situación en el lugar de trabajo que es que hay una falta de equipo de protección personal. Entonces, la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, ha generado una campaña con el eslogan "Trabajadores seguros salvan vidas", porque es una cuestión de vida o muerte. Y entonces, los miembros de la ISP informaron de que se les ha proporcionado un equipo de protección personal de baja calidad, que realmente no ha sido diseñado para proteger contra el COVID. Incluso a veces en el empaque del mismo equipo dice eso: esto no está hecho para proteger contra COVID. Igualmente esto ha sido denunciado, pero las personas que denuncian luego son el objetivo de acoso, y los presupuestos para la compra de estos equipos de protección personal se están agotando. So for our nurses and health workers, when they're working in a unit, they're reporting that when a worker contracts COVID, the management does not say to them that someone has contracted the disease, even if they have been in contact with that person. So this is causing a lot of fear among workers, creating uncertainty and leading to workers being stigmatized or just discriminated, feared. Ajá, entonces cuando un trabajador da positivo con COVID, digamos, el empleador no lo revela
a los colegas, o sea, no revela que ahí hay un trabajador, un caso de COVID, y eso genera mucha incertidumbre entre colegas y genera situaciones de discriminación, de estigmatización, etc. In one municipality, our municipal police, municipality printed face masks with the logo of the municipality on it, and it asked the workers to buy these masks, but did not make them freely available. And this is, sorry, okay, you can go. Sí, en un municipio existe el caso de los trabajadores de la policía metropolitano, donde la policía hizo hacer, digamos, mascarillas, tapabocas con el logo de la policía encima, y luego obligó a los mismos policías de comprar esas máscaras. No fueron puestos a disposición de forma libre y gratis. Our waste workers, these are workers who deal with waste management. They have recorded high numbers of infection. And what we think could be leading to this is the PPE that they are given. They are asked to wear one mask for the entire day, and sometimes up to a week. And also the nature of their work means that they have to work with other people. So if one of your colleagues have COVID, you are likely to contact COVID because your work has to be in teams. Y en el caso de los trabajadores de la gestión de los desechos, ahí también se han registrado altas tasas de infección porque a veces se les da una mascarilla, pero para toda una semana. Y además tienen que trabajar siempre en equipo, así que el distanciamiento social no es tan fácil de implementar. So in terms of isolation and quarantine for workers, just to come back, where a health worker has been tested positive for the virus, they have noted that their family members or the people that they've been in contact with there is no contact tracing. So no one asks them who they've been in contact with and where they have been. That is concerning workers. En los casos donde los trabajadores dan positivo, no hay un rastreo de contactos. Entonces, no se les pregunta con quién han estado en contacto, con quiénes viven. Entonces, no se puede implementar un cerco epidemiológico. And in some workers, especially in private sector, but also in public, workers are not being allowed to quarantine or isolate. They're being told to come to work, even if they even if they have symptoms of the virus, and in some cases, even when they have confirmed that they have the virus. Incluso en el caso de casos confirmados o casos con sospecho de COVID, muchas veces se les dice a estos trabajadores que deben trabajar a pesar de esta condición, de esta situación. Deben ir a trabajar en el sector público y en el sector privado. This year, 2020 was the last year of a 3-year wage agreement that was signed with our government for the public sector. And the government has said that they don't have money to fulfill and to pay workers their salaries that they agreed to. This means that the unions are now locked in negotiations and a battle for government to pay the wages, but it also has delayed the new round of wage negotiations that was supposed to start this year. En el 2018 fue firmado un acuerdo salarial con los trabajadores del sector público. Este año es el tercer y el último año de este acuerdo, pero el gobierno dice que no tiene los recursos para pagar a los trabajadores del sector público lo que les corresponde según ese acuerdo. Entonces ahora estos trabajadores están en una lucha, en un conflicto con el gobierno para lograr que se les paga lo que les corresponde, pero además esto ha atrasado la nueva ronda de negociaciones para el nuevo acuerdo.
So we have workers, we have a decline in working conditions. So workers are working longer hours. We have a workforce that is very tired, highly stressed, and not very motivated to work because they're not giving enough, they are not given enough support. And we have contract workers who are often assigned to COVID wards with no support. And workers are fighting for safe transport to and from work. Definitivamente hay un retroceso en las condiciones de trabajo, ya que los trabajadores del sector salud tienen que trabajar en más horas. Entonces hay ahorita una fuerza de trabajo bastante agotada y con altos niveles de estrés, de desmotivación. Además están luchando por tener un transporte seguro, que no lo hay. Y los trabajadores por contrato, digamos, sin una relación laboral estable, se enfrentan a las peores condiciones, porque muchas veces son esos trabajadores que tienen que trabajar en las salas con pacientes de COVID y sin ningún apoyo, sin ninguna seguridad. So we have high stigma of workers, so workers are being discriminated against. We had a nurse who was forced out of a taxi when she was using public transport. We have community health workers who have been, where the community has verbally and physically not wanted to be tested for the virus, and so they've not been very kind and have mistreated workers. And then family members of workers are also scared of them because they're working in high risk or directly with patients who are positive. También existe el problema del creciente estigma alimentado por el miedo, por las noticias falsas, donde hay casos de trabajadores comunitarios de salud, enfermeras que han tenido que enfrentar abuso verbal, maltrato del público, y también hasta incluyendo los mismos miembros de familia de estos trabajadores que tienen miedo de tenerlos en casa o tenerlos también en el transporte público. And then on gender-based violence, so South Africa has a crisis of gender-based violence. Every 3 hours, one woman is killed. So that's high rates of death, but we also have high rates of sexual violence, including rape. We have one of the highest rape statistics in the world. En Sudáfrica, la violencia de género también conoce niveles muy, muy altas, aterradoras. Cada 3 horas una mujer pierde la vida, es asesinada. También Sudáfrica tiene una de las tasas más altas de violencia sexual en el mundo. And nurses and public sector workers are abused at the workplace as well. And this is by their colleagues, by patients, by families of patients, by the general public, and then also in their homes. So under COVID, where people could work from home, where they did face domestic violence, was worse because they were now trapped with their abusers. Las mujeres también son maltratadas, sufren de violencia y acoso en su lugar de trabajo, y eso por sus colegas, por pacientes, en el caso de enfermeras, por familias de los pacientes, familiares, por el público en general y en sus propios hogares, y incrementó, igual que muchos otros países, la tasa de violencia de género en la casa por parte de la pareja, porque por la cuarentena han sido encerradas por sus agresores potenciales. So Oxfam South Africa, they released a report yesterday. Their report said that 69.4 nurses experienced intimate partner violence. This was women nurses. We have community healthcare workers who are subject to physical and sexual abuse while on duty. And I think just generally in a pandemic, we have seen women at greater risk of verbal abuse, denied access to resources and information. Oxfam Sudáfrica
ayer emitió un informe donde dice que el 69.4% de las enfermeras han experimentado violencia de género por parte de su pareja durante esta pandemia. También los trabajadores comunitarios de salud han sido objeto de abuso físico y sexual durante su trabajo. Y en la pandemia definitivamente las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir abusos verbales o de ser negados el acceso a recursos y también a información. Okay. And so just to conclude by saying, or to end by saying that in the workplace, we have seen unions and workers go to court to fight for proper PPEs. We've seen workers at a number of hospitals and clinics protest. Just yesterday, there was a protest at one of the clinics because there was lots of health workers, including managers, and who tested positive but were not allowed to isolate. Okay, you can go and then I'll... ¿Cuáles entonces son las medidas de protesta de los trabajadores? Pues se menciona casos judiciales, se menciona también acciones de protesta. Por ejemplo, ayer hubo una acción de protesta de un grupo bastante grande de trabajadores del sector salud, quienes han dado positivo con COVID, pero no fueron permitidos aislarse. We have seen some workers refuse to work until management agreed to provide proper personal protective equipment. And then finally, we have seen also workers fight for access to information. And this includes information on the number of public sector workers in the health sector and in the municipal sector who have been affected by the virus. That information is made available. Otra medida de protesta ha sido negarse a trabajar hasta que los gerentes han permitido que pues se entregan los suficientes equipos de protección y que se respetan los protocolos de seguridad. Y finalmente ha habido la lucha por el acceso a la información, incluyendo información sobre el número de casos en el sector salud, en el sector municipal, casos de trabajadores con COVID confirmado. And just the last slide this is a community healthcare worker who was fighting for PPE. And that's my presentation. Thank you so much. Aquí vemos una foto de una trabajadora comunitaria en salud que tiene un letrero que dice, pues nosotros necesitamos equipos de protección personal porque si nosotros estamos en riesgo, los pacientes también. Muchas gracias. Esto fue mi presentación. Okay, Nadira, thank you so much. Speech is very, very difficult and sad, the situation, but very important to Latin America to know about this situation. Bien, es una situación bien diferente y difícil en relación con la que nos presentaron de Zimbabue y Mozambique. Ahora la idea es abrir algunos comentarios y preguntas para Nadira. Mauricio, pero tal vez yo sugeriría que si Leslie quiere hacer un comentario, lo haga inicialmente. Okay. Leslie, do you want to speak? No, I'm sorry that I missed the time. I think Greenwich Mean Time changed, and so I was out by an hour. But Nadira has summarized the situation very excellently. I don't really have anything to add, and I'm looking forward to hear the questions. Okay, Leslie. No, él dice que prefiere esperar entonces comentarios y preguntas. Bien, ¿quién quisiera hacer algún comentario o pregunta? Adelante, por favor.
who would like to comment or to raise a question? Bueno, yo quisiera simplemente decir que es impresionante el contraste de las tres presentaciones que hemos escuchado, pero quisiera preguntarle, digamos que particularmente estaba viendo una información que en Mozambique hay 29 millones de personas y 24 respiradores. En las cifras que nos da Nadira, nos habla de 7.134 respiradores y con una población en Sudáfrica de cerca del doble. ¿Qué reflexión han hecho en la Internacional de Servicios Públicos sobre de estas situaciones en África? The three presentations we heard are the contrast between the three presentations is very impressive. To give an example, in Mozambique, there are 24, how do you call it, respiration machines available, while in South Africa, there are 7,134 available, with a population that is almost like the double of the population of Mozambique. So what are the reflections of the PSI about these situations in Africa? We are very concerned because South Africa, especially in Southern Africa, has the strongest economy and the strongest government, and access, and is the kind of hub for Southern Africa. And so one of the first things that our neighbors did is to close borders into South Africa, because there's a high traffic of workers, of people, of goods within Southern Africa. You want to translate and then I continue? Yeah, thank you. Entonces, sí, estamos muy preocupados por estas situaciones. Sudáfrica definitivamente es el país con la economía más fuerte, el gobierno más fuerte, y una de las primeras medidas tomadas fue cerrar las fronteras con los países vecinos, porque siempre hay un intercambio, un tráfico ahí bastante intenso de bienes y de personas. But South Africa, I mean, we also we're xenophobic to our neighbors, and so we also close our borders quite severely. I should also just say that. But in terms of healthcare workers, well aware that Zimbabwe has collapsed. The health system has completely collapsed. And from March into April and just now this month, workers were on strike and now have refused to work because of the situation. It's so bad. There's no resources, no PPEs, and also their wages is it's about $30 if I'm correct. That's what they get paid now, because I think it's about $60 that they get paid a month, and that's because the economy has collapsed. And this is a doctor, this is not even a nurse, but so their wages are very low. También hay un elemento ahí de racismo, de xenofobia, desde Sudáfrica hacia sus vecinos, países vecinos. Por ejemplo, en Zimbabue el sistema de salud está totalmente colapsado. No hay recursos, no hay equipos de protección personal. Un médico gana como $60 al mes, un médico, ni siquiera una enfermera, y la economía también está totalmente colapsada. Entonces, los trabajadores han estado en huelga desde el mes de marzo, ya no quieren trabajar en estas condiciones. But I want to just say that so we're also hearing, I mean, you've heard directly from our comrades in Mozambique and Zimbabwe, but we are hearing of lots of cases of
within Southern Africa, very similar problems of no PPEs, collapse of the health system. But for many, many years, our governments have not invested in our public infrastructure. And so our public healthcare systems are in a state of collapse and at different phases of these states of collapse. And you have the private sector that is also unable to kind of deal with the situation. But for those who are able to access the private sector, there's a high rate of inequality. And so our concerns is also who gets access to the very few ventilators that are available. Is it those who can afford to pay for the access, or will it be on the basis of clinical guidelines and far more thought out protocols and fair protocols? Pero también hay, bueno, las colegas que me antecedieron y hablaron de la situación en Zimbabue y en Mozambique, ya les indicaron los problemas estructurales, pero también hay casos de estos mismos problemas reportados al interior de Sudáfrica. El hecho es que los gobiernos no han invertido en el sistema de salud público, en la infraestructura durante muchos años, y eso nos lleva a una situación de colapso total. Y estamos en diferentes etapas, digamos, de ese colapso, pero eso está sucediendo en todos nuestros países. Y el sector privado no puede revertir esta situación. Ahí tenemos un problema de acceso a ese sector privado. Quienes pueden pagar, pueden acceder, pero eso revela, digamos, la desigualdad estructural que estamos viviendo. Sorry, can I say one last thing? Swaziland, for example, was initially sending their tests to South Africa to our laboratories, because they didn't have the capacity to the laboratories to process the tests. Eventually, they built that capacity. So we also worried about government's ability to test and whether they have access to enough tests. Y quiero agregar algo. Por ejemplo, en Swaziland, en un inicio envió los test tomados a Sudáfrica para procesarlos, porque no tenían la capacidad. Luego sí construyeron esa capacidad de procesar pruebas, pero esa es otra preocupación que tenemos. ¿Cuál es realmente la capacidad de los gobiernos para tomar y procesar pruebas que también influye en el tratamiento de la pandemia? Okay, thank you, Nadira. Other question is, what is the level of contagion in the rural sector? ¿Cuál es el nivel de contagio en el sector rural? I'll talk about one of our provinces. It's the Eastern Cape. It's one of our poorest provinces. And really the health sector there prior to the virus was already in a state of collapse. They have no capacity, very, very low capacity, very few access to resources, and it's highly corrupt and mismanaged in terms of funding. So in that province, we've had a huge spike in cases, and this includes in schools. So they have 26,000 cases at the moment out of our actually, it should actually be a bit more than 26,000. So probably close to 30,000 cases now out of our total cases, which I think was around 160. Sí, para dar un ejemplo, en la provincia Eastern Cape, que es una de las provincias más pobres de Sudáfrica, donde el sistema de salud ya antes de la pandemia incluso estaba en un estado realmente crítico, debido a una mala gestión, corrupción, etcétera, etcétera. Ahí es donde vemos, digamos, las tasas de incremento de contagio más altos, incluyendo en escuelas. Ya estamos llegando a los 30,000 casos. Sorry, the last, so you're saying 30,000 cases or 160,000?
Oh, so we have a total of 160,000 and yeah. we have about 30,000. Ajá. Sí, entonces en esta provincia ahora tenemos 30,000 casos de los 160,000 en total. So we think that the urban center of Gauteng will be the biggest, but we are seeing our rural cases rising. Entonces los casos en las áreas rurales están aumentando fuertemente. Okay, thank you. Aquí Aurora, la profesora nicaragüense, está planteando que valdría la pena hacer un esfuerzo por hacer un reporte internacional sobre la salud de los trabajadores del sector de la salud. Realmente es dramático lo que hemos escuchado en estas conferencias y tal vez valdría la pena mirar con la Internacional de Servicios Públicos eso. So there's a question. Could it be possible to try writing an international report of at least the situation of health workers' conditions, psychosocial risk factors, morbidity, mortality, and lethality rates? Entonces, so Mauricio is answering that, yeah, that could be an idea to look at this together with the PSI. Mm-hmm. Yes, we'd welcome that. Leslie, you can to broad your idea about the strong relationship between union and community. Estoy preguntando a Leslie que si puede ampliar la idea que colocó sobre la relación entre sindicatos y comunidad. Go ahead, Leslie, please. So South Africa's liberation struggle has a very strong history of unions playing an important political role and strong collaboration between community structures and unions, which has really faded in the post-apartheid period. And what we see now is unions quite inwardly focused to some extent and not a lot of collaboration with civil society. So with this epidemic, there have been actually some quite innovative community organizing civil society initiatives, but it's struggled to connect with the unions. And at the moment, because the epidemic is taking off without the capacity to do proper testing or really reliable surveillance, it's really hard to, from a public health point of view, to manage the epidemic. I better stop for translation. Thanks. So yes, it's true. In the post-apartheid era, there has been... En español. Sorry. Se me cruzan los cables ya. Bueno, entonces sí, es cierto que en la época del post-apartheid, los sindicatos siempre han jugado un papel muy importante a nivel político y ha habido bastante cooperación, colaboración con las comunidades y con las iniciativas comunitarias. Pero ahora, en el marco de la pandemia, no vemos esto. Ha habido bastantes iniciativas de organización comunitaria, pero hay una lucha ahí para conectar esas iniciativas con los sindicatos. Y eso hace de que desde un punto de vista del sistema de salud público es muy difícil dar una respuesta adecuada. So at the moment, government has really lost the capacity to respond from a technical point of view. So it's relying on a community-based response. And so the Ministerial Advisory Committee that Nadira mentioned is framed as a committee to look at behavior change. And that's a problem because it says people have to behave differently as individuals, but it doesn't look at the social context or the structural problems that are driving the epidemic. So we need strong links between community initiatives, which are there, and the unions to turn this around.
Sí, entonces ahora el ministerio definitivamente ha perdido la capacidad para responder y realmente confía y depende mucho de las respuestas que salen desde las comunidades. Eso incluye o eso implica que sí se supone que hay un comportamiento diferente como individuos, pero no da una respuesta estructural, colectiva, a los problemas estructurales que existen dentro del sistema de salud. Y por eso es tan importante esta conexión entre las iniciativas organizativas a nivel comunitario y la lucha de los sindicatos a nivel más político. Okay, Leslie, thank you so much. ¿Algún otro comentario o pregunta en relación con Sudáfrica? Ok, bueno, yo creo que entonces vamos a ir cerrando la sesión. Hay unas ideas finales. Jairo, si quieres intervenir un poco para recoger estas ideas del qué hacer. Now we are going to close the session, but it's necessary close with the conclusion. Okay? Bueno, gracias, Mauricio. Lo primero que quisiera decir es que un agradecimiento muy especial a Connie, a Cecilia y a Nadira por sus aportes. Creo que en Latinoamérica tenemos muy poco contacto con África y deberíamos tener mucho más. Sé que Brasil ha sido pionero en ese vínculo en esa búsqueda de vínculos con África, pero siento que en los otros países tenemos un contacto con África y aspiro que esta sesión nos incentive a todos y todas a buscar más vínculos entre África y América Latina. No sé si paro ahí. Sí. Yeah, entonces, first element is a very special thank you to Connie and Cecilia for their interventions. We have become aware that there are very little contacts between our countries and African countries. Brazil has been a pioneer in the search for these bridges between the two continents, but the rest of the countries not really. So we hope and aspire that with this session and this contact, we can build these bridges and we can amplify these contacts. En segundo lugar, quisiera decir que los contrastes que hemos escuchado también han sido parte de lo que hemos visto en sesiones anteriores y que nuevamente llaman a la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y los vínculos entre el sector académico y el sector sindical o de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos, entre ellos el derecho a la salud en el trabajo. En ese sentido, entonces, la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y no solamente quedándonos anunciando, sino desarrollando acciones más eficaces de solidaridad. Secondly, the contrast that we have heard today and that we have heard also in the sessions before this one indicates the need to have more international solidarity and especially more effective actions of international solidarity. They also indicate the need to have this link or this collaboration between the academic world and the social organizations, especially those who work the right to health. Como ha sido mencionado en el chat, ha habido en las anteriores sesiones propuestas hechas por diferentes participantes, entre ellas destacar la de René Méndez de Brasil. Como dice Ana María Seifert desde Canadá,
y también ha sido mencionado por Aurora Aragón desde Nicaragua, pues necesitamos sistematizar lo que hemos escuchado en estas sesiones y no dejarlo, digamos, no perder la oportunidad de esta panorámica que hemos construido, pero también invitar al Movimiento de Salud de los Pueblos, a la Internacional de Servicios Públicos, a FOS que tienen presencia en diferentes países, a que busquemos construir acuerdos junto con la Red Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social o la Red Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con otras organizaciones, a hacer una coalición que organice algunas acciones de solidaridad y de defensa del derecho a la salud en el trabajo. As was mentioned by René Mendes from Brazil, by Ana Marie Seifer from Canada, by Aurora Aragon from Nicaragua, we are going to systematizar, structure the inputs from all the sessions we had to have this this complete panorama that enables us as the People Health Movement, as PSI, as ALAMES, the Latin American Association for Social Medicine, and FOS, to search for an agreement to build a coalition, also with the Ibero-American Red Network for Health and Safety at Work, to build this coalition to make possible these more effective solidarity actions that are so much needed. Entonces, nos queda nuestra última sesión para escuchar Asia en 8 días, y la idea es que después podamos organizar un espacio de discusión entre todos nosotros y nosotras frente a cómo organizar esa coalición y cómo organizar las acciones tanto de sistematización y divulgación de la situación, pero también de otras acciones efectivas de fortalecimiento de la defensa del derecho a la salud en el trabajo, que cobije tanto acciones de salud y los trabajadores de la salud, pero también de los trabajadores en la economía informal y de los trabajadores de otros sectores prioritarios o de otras áreas que también requieren de estas acciones de solidaridad. So next week we will have our last session. This will be a session on the situation in Asia, and after that we can have a discussion between all of us in order to build this coalition and to search for agreements for the defense on the right to health at work, for health workers, for informal workers, and all the other workers that really need this support and this solidarity. Bien, entonces te sugiero, Mauricio, que le demos la palabra a nuestras invitadas de hoy para que puedan despedirse y pues que tú hagas el cierre. Muchas gracias. Ok. Cecilia y Connie, ¿vos ahí quieren decir unas palabras finales? So Connie and Cecilia are now invited to speak out some final words. Sua palavra de despedida e encerramento. Goodbye. Eu acabo de escrever uma mensagem agora a dizer que terei que sair, como tenho mais outro encontro, mas queria agradecer e também dizer que sim, foi muito bom estar com os colegas de outras partes do mundo e eu espero que vamos ter mais oportunidades como essas e nós estamos sempre disponíveis a entrar em contato com colegas e esperamos que vamos ter mais oportunidade de fazer o mesmo. Obrigada. Obrigado, Connie. Muito obrigado. Cecília. Oi, Cecília.
No, you have to put on your microphone. Muito obrigado. Ah, ok. Agora. Muito obrigado. Muito obrigado por participar no seminário. Esperamos que tenhamos mais encontros. Nós, como dizia a colega, estamos disponíveis. Foi muito bom trocarmos essas ideias. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Cecília. Mauricio, cerraste el micrófono. Say the last word, the final words. For Nadira? Mauricio, Nadira, es que cerraste el micrófono y no Nadira, se escuchó. you are invited to have the final words. Oh, okay. Thank you. My final word is just to say I'm really looking forward to more collaboration. And thank you so much for this platform and for inviting me. And thank you to Joe for translating. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Dimi, muchas gracias por este espacio, por invitarme, por la traducción y estoy ansiosa de trabajar para que podamos tener más cooperación y colaboración en el futuro. Leslie, please. All I can say is that I'm glad that PHM has been able to help facilitate global collaboration, and I look forward to ongoing collaboration in future. Thank you. My apologies for coming late. Thank you. Tu micrófono, Joe, está cerrado. Perdón. De parte del movimiento por la salud de los pueblos, el mismo mensaje, totalmente dispuestos a seguir promoviendo la cooperación, la colaboración a nivel mundial. Okay. Joe, muchísimas gracias por tu apoyo en la traducción, muy importante. Tu colaboración tanto para la traducción como para poder contactar con Connie y con Cecilia para esta sesión que resultó multilingüe y muy interesante. Y pues gracias por esa ayuda. Entonces, nos vemos. Vamos a tratar de cuadrar la sesión de Asia del Sur. Estamos en la griega y también haríamos una sesión posterior para recoger y concretar estas ideas que hoy hemos. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Thank you so much. Bye. See you later. Thank you. Bye. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Tchau, muito obrigada.